Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos aos 28 dias de escavação. A gente começou esse projeto na lua nova em Capricórnio e a ideia é nós passarmos, né, esses 4 períodos de lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante, escavando um padrão que na rede vizinha eu pude identificar junto com os seguidores, mas também com os meus clientes. E foi bem legal porque eu postei agora aqui no YouTube o primeiro vídeo. Se você quiser, tem uma playlist, 28 dias de escavação, mas também vai ser fácil você achar aqui nos últimos vídeos o primeiro vídeo, que se chama Busca pelo Sonho. Pessoas aqui também, meus inscritos, se identificando com esse tema. Então, é um projeto que propõe nós avançarmos através dessa história ancestral maravilhosa que a Disney recriou, A Princesa e o Sapo, na consciência da manifestação do fluxo que manifesta os nossos sonhos, né? Porque a grande questão é que se a gente ainda não manifestou é porque a gente não tá no fluxo, né? Se a coisa ainda não foi é porque a coisa ainda não foi. Então, esse é um conto, é uma história que desenha pra gente como ir, como entrar de fato no fluxo. E, e aí a gente está fazendo esse estudo, eu e você, né? Eu tô aqui trazendo o que eu percebo, mas eu também quero muito ouvir vocês no comentário, como ressoa. As histórias são muito poderosas porque a partir do momento que a gente as conta, na psique de cada um vai ter um impacto, né? A conexão que cada um vai ter com essa história. E se depois vocês quiserem ver o filme, também vai ser muito legal de vocês trazerem, me contarem aqui. Pode ser aqui nos comentários, se quiser me contar lá na rede vizinha, mesmo user que aqui é, @LailaBAndrade, nas DMs, né? Nas mensagens que acaba sendo mais privativo. Mas a verdade é que eu quero também muito ouvir como esse processo está acontecendo aí com vocês. Afinal, a proposta é nós realmente escavarmos os nossos padrões, né? Mas, se você está chegando aqui de paraquedas, meu nome é Laila Beatriz Andrade, aqui a gente aprende, ensina e compartilha o que é de melhor na vida, que é esse momento em que a gente utiliza ferramentas para acessar verdades ali na nossa mente simbólica, ali no nosso inconsciente, que está inserido no inconsciente coletivo, e trazer à tona mais autenticidade e mais integridade na nossa vida. Uma das ferramentas que eu utilizo é o oráculo, mas também agora eu estou propondo esse estudo por histórias, né? Esse estudo de símbolos também, fora da cartomancia. E esse é o início de um projeto. Eu quero também muito ouvir o feedback de vocês. A gente vai dar continuidade aqui na história, né? Vamos dar continuidade na história? Porque eu parei. Se você está chegando aqui, veja o primeiro vídeo dessa série, que é a busca pelo sonho, também tem na playlist, tá bom? A ordem direitinho. Mas a gente vai dar agora continuidade na história. E a história continua com o aparecimento do príncipe. É um ilustre aparecimento, né, gente? É muito legal porque ele desce assim de um navio, né? Todo pomposo, e é muito interessante quando ele já chega com o ukulele dele, já querendo, né, tocar e já aparece umas mulheres lá, né, toda aos pés dele. Então, assim, ele naturalmente magnético, ele naturalmente cheio desse vigor ah, do prazer, tá? E aqui é muito interessante já eu pontuar a primeira coisa. A pulsação do prazer no corpo é a nossa libido, é a nossa energia sexual. E o Príncipe Navi tem bastante. Tanto pela sua expressão artística, ele é todo solto, ele dança, ele mexe o corpo dele, quanto pelo seu próprio magnetismo, né? E é interessante porque às vezes a gente acha que a beleza ela tá atrelada a aquela coisa, né, da harmonização perfeita, da simetria perfeita. E obviamente, né, gente, quando a gente vê uma forma simétrica, é óbvio que a beleza tá ali, mas a verdadeira pulsação energética
que magnetiza e que, querendo ou não, vivifica a beleza, é a energia da libido, é essa energia do movimento em direção ao prazer. E isso nosso querido príncipe Navi tem bastante. E ele não tem vergonha disso. Pelo contrário, ele se joga, ele realmente quer vivenciar a vida, ele abraça a vida, né? E essa é uma pulsação muito bonita e é muito interessante a gente perceber o quanto às vezes nós somos cortados dessa possibilidade, o quanto às vezes nós somos adestrados a não explorar esse lado nosso, né? A exemplo da nossa heroína, né? Que é a Tiana. A Tiana, coitada, não vai nem dançar. A Tiana não consegue nem. A gente não vê nem ela penteando o cabelo dela, né? Uma coisa assim que envolve o corpo dela, a beleza dela, não. Ela tá ali realmente muito desprovida disso. E é legal a gente já assinalar assim como primeiro ponto essa ideia do masculino que se a gente olhar, a gente vai falar, nossa, ele é bem narcísico, né? Ele é bem autocentrado. Sim, mas de um outro lado, ele tá vivenciando o corpo dele. Ele tá interessado nele, no prazer dele. E isso é um aspecto positivo, assim, que a gente pode aprender muito com esse príncipe. Mas também, de outro lado, a gente percebe, sim, essa coisa essa cegueira ah, estabelecida por esse traço narcísico que ele tem, né? Então, ele não consegue acessar muito a verdadeira natureza das emoções dele. Ele tá naquela pulsação gostosa, mas mais superficial. E a gente percebe que ele se torna um irresponsável, né? E aí vem a ideia do contraponto desse masculino. Assim como a Tiana, eu expliquei para vocês no primeiro vídeo, tem um contraponto, que é a Charlotte. O príncipe Navi também tem um contraponto, que é o Lawrence, né? Que é o serviçal dele. E é interessante que o príncipe Navi já aparece, todo pomposo, descendo do navio, e o Lawrence vem atrás com todas as malas, aí ele cai, ele levanta. E aí é interessante a gente entender que toda essa pulsação desmedida em direção ao prazer tem um custo. E parece que quem paga o custo é o Lawrence. E o Lawrence não tá feliz. Né? Do começo ao fim, a gente percebe assim que o Lawrence é uma pessoa extremamente aborrecida, irritada e intimamente se sentindo injustiçado. Tem muito também, de novo, essa ideia aqui, também do lado do masculino, do privilégio, né? Então, a ideia de um lado privilegiado, seja pela sua nobreza, pelo seu sangue real, pela sua posição social, e outro que parece que é subalterno, que está numa posição ali menos favorecida economicamente e socialmente também, e por isso de várias formas explorado, né? Então é muito interessante a gente perceber como esse tema ele volta dentro dessa história. E se você está se sentindo tocada por essa história, é interessante você também olhar isso para sua vida. O quanto essa estratificação social, econômica, como ela te pega, sabe? Como ela te afeta e afeta os teus comportamentos. E às vezes não é nem os nossos comportamentos, mas as nossas emoções, porque tem muitas coisas que a gente não transparece, mas que a gente está sentindo e que a gente sofre calado, e a gente está ressentido, e a gente está magoado, né? Mas a gente não transparece, assim como o Lawrence. O Lawrence, ele não transparece, né? Ali naqueles takes, assim, se vocês forem ver o filme, são takes meio escondidinhos, assim, que aparece a cara dele irritado, que aparece ele resmungando, mas o príncipe Navin mesmo não vê. Tanto que o príncipe Navin acha que ele e o Lawrence são melhores amigos. Tamanha cegueira também, né? Tamanho autocentrismo do príncipe Navin. Mas também esse aspecto da psique que está resmungando em silêncio, que está extremamente insatisfeita em silêncio.
E por isso acaba sendo... Aí a gente começa a ver um lado assim mais perverso, mais distorcido realmente dessa faceta do masculino. Porque a gente começa a perceber que a mágoa é tão grande ali, do Lawrence, é um ressentimento tão grande que ele tem e aí que a coisa ela vai se tornando em algo mais obscuro. E a gente entende um pouco mais dessa obscuridade no encontro dos dois, de ambos, né? Com o homem das sombras, que é o Shadow Man. Mas antes disso, eu gostaria também de falar que tem toda uma dinâmica representada pelos corpos, tá? Entre o Navin e o Lawrence, tá? E eu vou falar aí uma coisa que não tem nada a ver com o corpo físico em si, mas a representação do corpo, tá? Eu sou formada em psicoterapia corporal, em Core Energetics, então é muito importante vocês entenderem que toda vez que eu falo de corpo, eu não estou falando de um estereótipo de corpo, eu estou falando do que aquela massa mesmo, aquele formato, ele representa a nível energético, e espiritual e emocional. Então a gente vê o corpo do príncipe Navin, por exemplo. Ele é um corpo esguio, esbelto, ele é ordenado, né? A gente vê as roupas do príncipe, então ali são roupas elegantérrimas, né? São todas alinhadas ali. E a gente olha para o Lawrence, que também está vestido né, direitinho, mas a gente já vê um corpo mais de um sobrepeso, né? Tem aquela sobrecarga. Inclusive, depois, no encontro dele com o Shadow Man, do Navin e do Lawrence, o Shadow Man mostra que o Lawrence, ele é de fato um ser que se permite ser abusado, se permite viver na sobrecarga dos outros, né? Então isso aparece nos corpos dele, eu acho muito interessante eu assinalar isso, porque a diferença é muito visível, né? É diferente, por exemplo, da Tiana e da Charlotte. Não tem essa coisa. Talvez tenha em relação às cores, às raças delas, né? Porque a Charlotte é branca, a Tiana é negra. Então a gente consegue ver essa diferença, essa estratificação, digamos assim, nas cores. No masculino, em que a gente tem o príncipe e o serviçal, a gente vê nos corpos, tá? No desenho mesmo dos corpos. E esse aspecto emocional, extremamente entupido do Lawrence, né? Desse masculino com a faceta do Lawrence. E o quanto isso machuca o corpo, deixa pesado o corpo, né? De novo, não tem nada a ver com o formato físico, tá? Mas é com a ideia, com o símbolo que o sobrepeso ele é atrelado emocionalmente, principalmente, tá? Então, a gente entende um pouco da sensação de inadequação desse masculino quando a gente olha para o Lawrence. E às vezes o que há por detrás de toda essa pompa, muitas vezes de certos homens que a gente vê, né? Ou então que se apresentam para nós, ou então do nosso próprio masculino, porque lembra, o mito, né? Uma história, todos as personagens somos nós. Então, se você está se identificando com essa história e com esse processo que eu estou propondo, olhe também para esse seu masculino, né? E olhe para esse lado Lawrence que existe no teu masculino. Às vezes é mais fácil porque a gente já encontrou um príncipe Navin na vida, e aí é mais fácil talvez agora você refletir junto comigo que talvez por detrás desse príncipe Navin tenha um Lawrence extremamente ressentido, extremamente frustrado. O Lawrence, ele é aquela marca da frustração. É uma pessoa frustrada consigo, né, com tudo. Tanto que no encontro dele com o Shadow Man, o Shadow Man fala, olha, ainda bem que você nem casou. Aí quando fala casar, ele fica assim, nossa, dá pra perceber que ele gostaria,
né, de ter casado, mas assim, as coisas não aconteceram na vida dele, ele não gosta do trabalho dele, ele não gosta, entendeu? Ele não gosta dele, ele não gosta de nada. Então é aquela coisa assim que, que é um lugar também de muito desvalor, né? De muito desvalor. E às vezes a gente não entende o porquê certas pessoas, né, com esse aspecto, com esse masculino navim, precisam se desconectar tanto emocionalmente, vivenciar num autocentrismo tão grande, porque a gente não vê que existe um Lawrence lá atrás daquilo. Que existe uma sensação quase que insuportável. A gente olha pro Lawrence e é quase que uma sensação insuportável de insatisfação com a vida, né? E muito atrelado ao trabalho também. Então, ele dá para perceber que a perspectiva que ele tem do trabalho que ele faz é uma perspectiva muito autodepreciativa. Quando ele fica carregando as malas, aí ele fica chamando o príncipe Navin, porque tá no horário de ir lá para casa da Charlotte, né? Que o príncipe Navin chega na cidade para cortejar a Charlotte, né? Porque ele tá sem grana e tá atrás do dote dela. E tá tudo bem pra Charlotte, tá? Ela só quer um príncipe. Mas o príncipe tá meio que chega na cidade, é a morada do Jazz, ele quer saber do Jazz, e o Lawrence fica correndo atrás dele. E dá pra perceber que ele tá odiando isso, e o príncipe Navin também começa a tirar uma onda, assim, né? E ele vê que pro príncipe Navin tudo é uma onda, e pra ele tá trabalhando, ele que tá enchendo o saco, e tá um saco aquilo. Então é muito importante a gente entender essa dor, porque é uma dor, né? É uma dor que tá muito bem mascarada, né? Ali por detrás desse príncipe, né? Que parece despreocupado, livre, leve, solto, mas que existe ali uma dor muito grande de desvalor, de autodepreciação, atrelada sim à sua força de trabalho, mas não só isso. Toda a ideia do servir, né? Quantos homens não se veem nessa posição de às vezes não conseguirem nem falar o que sentem quando não são honrados ou respeitados ou reconhecidos num papel, às vezes sim, de provedor ou num papel de sustentador de uma situação, porque o homem, ele é essa segurança, né? Ele é essa força de sustentação, ele realmente é esse serviçal, principalmente se está polarizado ali com o feminino, porque é a força do trabalho, é a força da ação. E quantos de nós, né, às vezes com os nossos pais, com os nossos parceiros, com os nossos irmãos, o homem tá ali fazendo tudo e a gente, né, sempre tá faltando alguma coisa, ou sempre tem uma crítica e nunca pode agradecer de coração e nunca pode dar um afeto em agradecimento a esse servir, né? Então, fica também o nosso questionamento, se a gente também não está tratando assim o nosso próprio masculino, que vai lá, que faz e acontece, e nunca recebe, né, uma joinha que seja, é sempre a autocobrança direto e essa coisa que parece que vai empurrando a gente, ao invés de fato estar, poxa, nos recompensando, às vezes não exatamente de um jeito ou de outro, mas tendo aquela visão, né? Parece que o Lawrence tá gritando para ser visto. Pô, tá gritando para ser visto ali naquele trabalho que ele exerce, naquele esforço que ele faz, e ele não obtém isso. Então é muito interessante a gente perceber essa dinâmica. E aí, quando o Lawrence tá chamando o Príncipe Navin começa a tocar o ukulele dele, e é interessante que até rola um encontro com a Tiana. Assim que o príncipe Navin chega na cidade, ele já vai para as ruas, ele já vai tocar o ukulele, tocar o jazz. E aí ele passa justamente na frente do café que a Tiana trabalha. E aí ele passa, e aí ela olha, e aí ela tipo, ah, tipo assim, ah, mais um cara bonitão que quer pegar todo mundo, que saco.
vou pro trabalho. E ele olha pra ela, ele até dá uma paquerada, mas ela faz aquela cara e ele, então tá. É interessante assim, porque é o primeiro encontro deles, né? E é uma coisa que acontece assim que ele chega na cidade. Ele a vê muito antes de ver a Charlotte, por exemplo. Então é muito interessante a gente também perceber essa predestinação, né, deles dois e como muitas vezes os nossos encontros mais predestinados são aqueles que a gente nem liga e que depois se desenvolvem em outra coisa e a gente fala, nossa, eu nem dava nada por essa situação, né? Também acho bem legal olhar esse segundo assim do filme e trazer essa informação para vocês. E aí quando eles estão. E aí ele tá, né, no Príncipe Naveen tá nessa loucura dele, né? Essa busca por prazer, que é digna também. E Lawrence tá atrás dele. E aí fala, a gente tem que ir, a gente tem que ir. E aí, nessa dinâmica toda, o Homem das Sombras, o Shadow Man, já está rondando essa duplinha. Porque lembra ali que eu falei que o Shadow Man, né, tá esquematizando um truque, uma situação aí, para ele ganhar uma grana braba, uma grana violenta, que é a grana do dote da Charlotte. E aí ele tem um plano. E esse plano envolve essa dupla. E aí o Shadow começa a assediar, né? Então ele aparece, ele começa a chamar eles para conhecer. E aí ele vai na falar para quem? No ouvido de quem? Do Príncipe Naveen, que é a pessoa desconectada de tudo, de todos e dele, principalmente. E aí vai cooptar lá o Príncipe Naveen, né? E aí o Príncipe Naveen todo bobo, olha só, Lawrence, esse cara é muito legal, muito carismático. E aí, de novo, eu falo, né, sobre essa coisa dessa magia é, por atalhos, né? Que normalmente realmente aparece assim com algo muito convincente, como algo muito até benéfico, né? Mas é interessante a gente lembrar daquele conselho antigo de que nem tudo que brilha é ouro. Mas como o Naveen estava muito desconectado, para ele tudo tudo que brilha é ouro sim. Só que é interessante porque nessa dinâmica o Shadow Man vai assediando, e aí eles vão entrando numa caverna, né? Mas o Lawrence ele fala: não, eu não gosto desse cara. Esse cara é cilada, não sei o quê. O Lawrence até tem alguma noção, mas não tem força suficiente, né? É uma voz tão machucada, tão estraçalhada, tão depreciada assim na psique que o Príncipe Naveen nem. E aí depois que eles já estão lá mesmo dentro da caverna lá do Shadow Man, do prédio abandonado lá que ele trabalha, nem os dois não têm mais força. Eles já perderam. Então é muito interessante a gente também olhar esse processo do masculino ser tragado assim para essas trevas, tá? Por falta de força, de consistência, de disciplina, talvez. Né? Porque a essência do masculino é essa. É a essência da firmeza, da contundência, né? A energia fálica mesmo. Assim como eu falei o quão estranho era a Tiana não ter conexão com o corpo dela, por exemplo, viver cansada, morta de trabalhar, quanto é estranho isso. Eu falo aqui também, então, quanto é estranho esse masculino ele ser tão facilmente tragado pelas trevas, né? Porque se o masculino ele é essa acurácia, essa coisa do intelecto mesmo, combinado com a força material, com a força bruta, com a força física, como é que foi tão fácil tragar esse masculino para as trevas? Então quer dizer que o masculino também está com uma situação aqui forte de despertar de consciência, e isso aparece bem no começo assim do filme, né? Então acontece que eles são tragados ali pelo Shadow Man, pela egrégora do Shadow Man, que é uma egrégora de voodoo, né?
E o voodoo é uma prática ancestral, antiquíssima, máximo respeito a essa prática, realmente é algo que eu não tenho alcance, por exemplo, não estudei, não cheguei a estudar, mas a verdade é que a dinâmica, ela é de troca, né? Então você percebe que, e é interessante porque é uma música, começa a tocar uma música, né? E é muito legal da gente ouvir a letra da música e como eles desenharam aquele ritual mesmo, aquele processo de hum, cooptação, né? E de captura de alma, né? Ali é um processo interessante de captura de alma, né? Uma magia mesmo das trevas. Então, isso não quer dizer que o voodoo é isso, tá? Inclusive, eu acho que é um pouco uma falha, assim, desse filme, que é deixar o voodoo claramente atrelado ao Shadow Man. Mas, por exemplo, a Mama Ode também faz voodoo, só que é diferente, né? Enfim, é completamente diferente. E às vezes a gente acha que o que a Mama Ode faz não é voodoo, mas é voodoo, tá? Então tem... voodoo é uma linha de fazer magia, né? E dentro de uma linha você pode optar por vários caminhos. Digamos que o Shadow Man optou por um e Mama Ode optou por outro, tá? Então, de novo, não tem certo, não tem errado, tem aquilo que faz parte do nosso despertar de consciência, tá? E aí acontece toda uma situação e é por etapas, né? Então tem um convencimento, depois a gente começa a ver que o Shadow começa a colocar mais força naquilo, e aí a gente vê, aí depois tem uma hora que eles já estão amarrados na cadeira, então, entendeu? É uma coisa assim que vai progredindo em violência mesmo. Primeiro ele abre ali as cartas e aí começa a falar tudo que o outro quer ouvir, né? Que no caso o Príncipe Navim, o que o Príncipe Navim quer ouvir? Que ele vai ter muito dinheiro para continuar vivendo a vida que ele leva. E o que o Loris quer ouvir, né? É que ele vai ter algum tipo de ressarcimento, algum tipo até de vingança contra o príncipe Navim que o colocou naquela situação, né? Segundo a dinâmica da cabeça dele. E essa é também a grande questão da magia do Shadow Man, né? Ele pega exatamente aquilo que o teu ego quer reivindicar, às vezes por motivos extremamente baixos e chulos, mas ele pega a tua fraqueza e fala: toma, tá aqui, eu vou te dar. Né? Realmente o outro tá errado. Realmente é isso que você precisa, né? Pro príncipe Navim. Ok, então você vai ter mais dinheiro. Ele não tá preocupado com a evolução, né? Do espírito do ser. Não. Ele quer obter o que ele quer e ele faz essa barganha também com o que o outro quer, né? Então a gente consegue perceber uma dinâmica muito superficial, né? Uma dinâmica muito artificial de envolvimento com a espiritualidade, tá? Mas extremamente poderosa, né? E, e aí acontece toda uma troca ali de energias, né? Um intercâmbio ali de energias em que a egrégora do Shadow Man, que pelo que eu entendi é composta pelos ancestrais dele, ele promete, né, que vai ter algum tipo de ressarcimento, então para eles ajudarem ele a realizar essa magia, né? Então há uma troca ali de um câmbio de intenções e aí cria-se, ele pega o sangue do príncipe e ele cria um amuleto em que se quem usa esse amuleto toma a forma do príncipe e o príncipe é transformado num sapo, né? O príncipe ele involui, né? A gente tem como evoluir e a gente tem como involuir.
Então, nos contos, né, quando um ser humano é transformado num bicho, normalmente quer dizer que ele evoluiu. Mas nesse caso, ele involuiu porque não foi resultado de um processo de tomada de consciência, foi resultado de um processo de amarração ali mesmo, né? De manipulação das energias em prol de um objetivo egóico e não de um objetivo elevado. Então, o príncipe evolui, mas é interessante porque acaba sendo algo muito positivo para o príncipe. Então, a gente também pode falar, né, que Deus escreve certo por linhas tortas. E aí, quem acaba ficando com esse amuleto é o tal do Lawrence, né, que sempre quis gozar ali do privilégio que o príncipe gozava e aceita a barganha, né? E qual é a proposta do Sharon? Olha, o dote da Charlotte vai ser tanto. Você fica com 40%, fica com 60%. Você vai lá, vai usar esse amuleto, você vai fingir que é o príncipe, você vai casar com ela e a gente vai receber esse dinheiro. E aí depois o amuleto não vai mais funcionar, né? E aí cada um vai pro seu lado, basicamente. E o príncipe vai ficar preso. Como ele era um sapinho, né? O príncipe ia ficar preso numa tigela. E é interessante também, durante todo esse processo, ver o rosto do Naveen, sabe? Muito perdido, muito inconsciente. Muito inconsciente, né? Do que estava acontecendo. Mas também eu sinto que de um outro lado, eu sempre gosto de ver os dois lados, né? Fala muito da pureza dele e até mesmo da leveza dele. E dá pra perceber que ele nunca perde o bom humor dele. Isso é muito legal, né? Isso é uma coisa bem legal dele. E aí, o que acontece? Tem o baile das máscaras lá, né? Nesse baile das máscaras, o Lawrence, que já tá vestido, né, com a forma ali, né, do príncipe Naveen, com o corpo do príncipe Naveen, ele já chega na casa isso não aparece, né, mas eu pressuponho que chega na casa da Charlotte, e aí o príncipe tá preso numa tigelinha, que ele é um sapo, né, e ele fica lá no armário, preso. E aí o baile começa. E aí estão esperando a chegada do príncipe Naveen. E aí é interessante porque a Tiana tá lá, né? A Tiana tá lá com o stand dela direitinho, com a comida que ela fez, a pedido da Charlotte. A Charlotte está linda no vestido de princesíssima, mais princesa impossível. E aí aparece ela muito ansiosa e é muito engraçado também, né? A Charlotte, de novo, né? Ela é uma faceta desse feminino que é a faceta da ilusão da princesa, né? Eu falei muito da dinâmica de filha do pai, que tanto Tiana quanto Charlotte tem, só que Tiana tá muito dentro da filha do pai, Atena, e Charlotte tá muito dentro da dinâmica filha do pai, Afrodite. Então, uma muito conectada a valores e às vezes e até meio desequilibradamente conectada a valores patriarcais, de fazeção, né, de execução, de objetivo, e outra também desequilibradamente conectada a valores patriarcais, mas sexualmente. Então, é aquela projeção de poder para o homem envolvendo a união, envolvendo, né, a ideia, que é a ilusão da princesa mesmo, né? A salvação da minha vida, tá? Quando eu casar com o príncipe, quando eu me casar com um cara perfeito e tal. Então, aparece muito. E querendo ou não, esse também é um aspecto do feminino que é bem maturo, que é onde a nossa sexualidade está bem matura. Não é aquela sexualidade que sustenta o próprio poder sexual, não, está sempre projetado
em uma imagem, né? Não é nem numa pessoa, porque a gente não consegue ver a pessoa quando a gente está nessa ilusão. A gente está literalmente hipnotizado com uma imagem. E é duro às vezes, principalmente quando a gente já entrou nessa ilusão e a gente já teve algum relacionamento e a gente já se decepcionou. Porque a gente não conseguiu ver a pessoa. A pessoa, ela se mostra pra gente. Sempre. Mas a gente não conseguiu ver. E tá tudo bem. A gente só precisa identificar o nosso comportamento, né? E essa ilusão da princesa é muito interessante ver a dinâmica da Charlotte, a espera dela, a ânsia dela. Aí ela começa a suar, o sovaco é muito engraçado, as axilas dela, né? Vocês falam sovaco aí na cidade de vocês? Na minha cidade a gente fala, lá em Manaus. Mas axila é mais chique. Ela começa a suar as axilas dela, aí ela começa a limpar. E aí a Tiana tá fazendo a comida dela lá, né? A Tiana tá no foco total, foco laser, raio laser. Uma roupinha meio assim que ela ajeitou e sem ligar muito pra isso, mas ajeitadinha, alinhadinha, fazendo o que ela tem que fazer. E é nesse momento que a Charlotte tá esperando também que Tiana recebe uma porrada, que é justamente os donos lá da imobiliária, que ela ia comprar o galpão, chegam pra ela, né? Ela já tinha ido, viu o galpão. Tem até uma música muito legal que é Almost There, que é Eu Tô Quase Chegando Lá, que ela canta quando ela abre o galpão e ela começa as tratativas com esses donos da imobiliária e a mãe dela tá lá. E aí dá pra ver quão imaginativa ela é, porque ela já visualiza tudo, cada detalhe. E é legal também essa parte, porque nessa música aparece, se vocês perceberem, se vocês forem ver o filme, aparece ela mandando em tudo. Se vocês verem, é muito interessante, cara. Gente, eu já vi esse filme. Eu tenho até vergonha de falar quantas vezes eu vi. Mas é porque eu gosto, tá? Eu comecei a ver despretensiosamente. Depois, tudo isso que eu tô falando pra vocês veio muito depois de eu já ver muitas vezes. Né? Veio com os meus estudos, recentemente, de uns 3 anos pra cá. Mas antes eu via porque eu gostava mesmo. E aí eu comecei a perceber detalhes. E nessa música, em que ela tá. O galpão é todo velho, todo caindo aos pedaços. Mas ela tá lá cantando, imaginando, e a mãe tá lá também. A mãe dela tá lá. E aí é interessante que ela tá dominando tudo. Ela tá dominando tudo, 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 tudo. Não tem espaço, né, pra troca na vida de Dona Tiana. Ela domina tudo. Com as melhores das intenções, mas é ela que domina tudo. E a mãe dela até dá uns toquezinhos nela, mas entra por aqui e sai por ali. Ela tá obcecada. E aí, nesse momento, que já lá no baile de máscaras, os donos da imobiliária chegam e falam: olha, não vai rolar, porque alguém tá trazendo mais dinheiro. E mais, eles ainda tocam na ferida dela. Falam assim: olha, alguém do teu nível, acho que nem saberia o que fazer com aquele galpão gigante. Aí a dona Tiana, ela fica mal. Ela sai do salto, né? Ela cai, aí o standzinho dela cai tudo, ela fica cheia de comida, né? Ela fica muito mal. Porque ela se esforçou muito para chegar até ali, chegar na porta. É aquela sensação de chegar na porta e não conseguir passar, né? Pela porta. E aí a Charlotte vê, né? E é muito interessante também essa relação da Charlotte com a Tiana, que a gente vê que é diferente, né, do masculino. Tem empatia nessa relação entre as duas, né? Tem empatia, de alguma forma elas conseguem se mesclar, se misturar, ter um laço. Então isso me fala que o nosso feminino, querendo ou não, ele ainda ele sustentou
uma coesão, né? Existe uma coesão no feminino que, por exemplo, a gente não vê no masculino, né? E é muito típica do feminino realmente, né? Porque o feminino, ele amadurece mais rápido mesmo, tá? Então isso não é um grande susto, né? Tipo, uma novidade, assim, nessa história. E aí a Charlotte leva ela lá pra cima, pro quarto da Charlotte, pro seu quarto. E aí tem milhares de vestidos, né? Porque a Charlotte é um pouco compulsiva. E aí ela dá um vestido lindo, assim, pra Tiana, que é um vestido azul celeste, a coisa mais linda do mundo. Fica linda na pele dela. E ela fala, ó, amiga, tá aqui o vestido. Você tá linda, você tá maravilhosa, mas eu vou voltar pro meu príncipe. E aí a Charlotte volta, porque o príncipe finalmente chegou. Mas lembrando, não é o príncipe, é o Loris com o amuleto lá do Shadow Man. E aí é legal, porque é nesse momento, nesse momento, que há uma divisão do filme. E é uma divisão de consciência. Então, olha só. A Charlotte se encontra com o Lawrence no corpo fake, no corpo falso. E também nesse momento, a Tiana fica lá em cima no quarto, chorando as pitangas dela. E é nesse momento que ela encontra o Naveen já como sapo, tá? Então percebe que existe uma quebra, né? Do mundo mais superficial, que no caso é a Charlotte e o Lawrence, que são as facetas superficiais, tanto do feminino quanto do masculino, e o mundo mais real, que é um mundo ali da realidade, das sombras, digamos assim, que é o mundo do inconsciente, que é onde Tiana, chorando suas pitangas, encontra um sapo, que é o príncipe Naveen, involuído, tá? Então, é muito importante a gente também entender que nesse momento é como se existissem duas realidades acontecendo. Em muitos relacionamentos, em todos os relacionamentos, independentemente se estão inseridos ou não nessa jornada mítica, também está acontecendo isso, né? Existe aquele reino ali do ego, né? Da máscara do ego, e o self profundo, é onde a coisa realmente está acontecendo, né? E é legal porque esse filme ele mostra exatamente isso. E ao longo do filme, se vocês forem ver, ou se vocês lembrarem, ou se vocês continuarem, eu espero que vocês continuem aqui nessa jornada comigo, vocês vão perceber que tá acontecendo coisas simultâneas, mas uma ali em cima, né? E a realidade ali em que a Charlotte tá com o Lawrence, e a outra no pântano, que é lá embaixo, que é onde a Tiana tá com o Naveen, tá? E isso deixa muito claro que um aspecto tanto do feminino quanto do masculino é mais superficial e outro é mais real, é mais consistente, é onde o trabalho realmente acontece, o trabalho de evolução e burilamento da alma, tá? Isso não quer dizer que Charlotte e Lawrence, eles não sejam aspectos da psique importantes de existir, sabe? Porque às vezes a gente entra numa coisa assim, então esse é um comportamento. Não é isso, a gente está só observando, tá? Então é importante a gente sempre manter um aspecto, a posição de observadores, tá? Até pra gente saber escavar direito, né? Porque senão a gente já quer cortar alguma coisa ou quer criar uma conclusão antes de realmente estudar isso em nós, tá? Então o filme, e o filme é legal porque o conto, né? O filme ele deixa rolando a coisa lá em cima também. Então a coisa é para acontecer daquele jeito mesmo. É muito interessante a gente ver depois como vai desenrolando lá em cima e aqui embaixo. Mas enfim, a verdade é que chegou um momento fatídico. Chegou o momento fatídico em que Tiana
tá no quarto de Charlotte, chorando suas pitangas. E aí, quando ela tá chorando as pitangas dela, ela olha pra cima e quem que ela encontra? A Estrela dos Desejos. Aquela que ela fez lá quando ela era pequenininha, que eu contei no primeiro vídeo. E aí, quando ela encontra aquela Estrela dos Desejos, ela fala, poxa, eu quero isso. Por favor, o que eu faço? E o que acontece de novo? Um sapo aparece. A mesma imagem que ela teve lá pequenininha. E ela olha e ela fica desesperada, e mais desesperada ainda quando esse sapo começa a falar. E aí, e ele de novo, assim, com muito bom humor, né? É interessante isso. Sempre muito bom humor olha, princesa e galanteador, né? Ele acredita que ela é uma princesa, porque ela tá vestida como uma princesa, ela tá com a coroa de princesa. E até eu acredito que ele pensou que ela era Charlotte, né? Isso não fica muito claro, mas eu acredito que sim. E aí ela começa a se desvencilhar dele, entrar no quarto e ele vai entrando ele junto com ela. E aí cai o livro justamente da Princesa e o Sapo. E aí ele olha e fala, olha, eu conheço esse conto. Contavam para mim lá no castelo. Eu sou o príncipe, acredita em mim. E aí ele fala, eu acho que você precisa me beijar então, para eu voltar a ser um ser humano. Porque ele acredita que ela é uma princesa. E aí ele fala assim, eu tenho muito dinheiro, eu vou te dar recompensa. Só que na verdade ele já estava contando com o dinheiro da Charlotte, porque dinheiro ele não tinha. E aí, a história do Naveen também, que eu esqueci de falar, é que os pais dele cortaram ele, porque ele só queria saber de ser um bom vivan. Então os pais dele falaram, não vai ter mais dinheiro, vai atrás do teu, faz o que tu quiser, vai trabalhar, mas daqui tu não vai ter. Você tá sendo sanguessuga. E aí o Naveen, né, usa o que ele tem de melhor, que é o charme, para poder casar com alguém rico, basicamente. E aí ele promete uma recompensa pra Tiana. E aí a Tiana lembra do sonho dela. E aí ela fala, nossa, eu quero essa recompensa, né? Eu tô precisando dessa recompensa, né? Eu quero o meu sonho. E aí ela toma coragem e beija o sapo. Só que como ela não era uma princesa, ela se transforma num sapo também. E aí uma jornada agora num outro ambiente começa a acontecer. Porque ela também, o processo dela não é de involução, né? Como o do Naveen foi. O processo dela é de eu tô lembrando de uma palavra que é em inglês, que é humbling, que é quando a gente, humbling down, é quando a gente vai para um patamar mais humilde. Eu sinto que é um pouco isso com a Tiana. Ela estava muito, de muitas formas também desconectada, mas não no sentido de alma, talvez mais no sentido de corpo. Eu sinto que o processo da Tiana também é muito com o corpo dela. Ela muda ali de corpo, ela vai para um outro corpo, que ela precisa sentir esse corpo. E ela não tem como fugir de sentir nesse corpo. Tanto que a primeira coisa que ela fala é dos mucos. Tem muito muco. E ela fala, ai, que nojo. Mas é porque é isso, ela não sentia nada do corpo dela. Ela não se rebaixava a esse nível. Ela impunha trabalho, impunha trabalho, impunha trabalho. E eu sinto que o processo dela é muito mais isso. É muito mais de voltar para a essencialidade, inclusive, do feminino, que é uma essencialidade de uma natureza corpórea, de uma natureza de terra. Aquela terra suja, né? Porque terra não é limpa, terra é suja. Não no sentido do pejorativo do sujo, mas no sentido real, que não é limpo, que é terra. E que você precisa aprender a lidar com isso. Então, Tiana desce também um degrauzinho aí, coloca a sandália da humildade e vira uma sapinha. E aí, meus amores, a gente vai deixar para o próximo capítulo da nossa história como é que esses dois vão se virar lá no pântano e como é que os outros dois vão se virar na superfície, que também vai ser muito legal da gente entender melhor, tá bom?
Fiquem de olho, já já sai novo vídeo aqui dos nossos 28 dias. Por favor, olhem para vocês. Olhem o que isso está gerando, o que está trazendo de lembranças para vocês. Percebam aí o que esse campo está se movendo. Se quiserem comentar aqui embaixo, vai ser um prazer ler vocês e responder vocês. Se quiserem de forma mais privativa, vão lá comigo na rede vizinha, @lalabeandrade, e vamos dar continuidade aos nossos 28 dias de escavação. Até a próxima!